presidência toma ciência e convida o próximo orador inscrito do segundo expediente, deputado Doutor Santana, também disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados cearenses, eu confesso a vocês que, ao chegar nessa casa, embora o meu partido tivesse uma posição clara sobre a questão da redução da maioridade penal, eu estava em dúvida sobre esse assunto. E procurei, durante os dias que estive aqui, ouvir atentamente os debates. Se possível, uma parte, capitão Wagner, se possível. Pois não, capitão. Ouvi atentamente os debates e tomar uma posição final sobre esse assunto que é de grande importância, que foi votado ontem na Câmara dos Deputados, mas a proposta foi derrotada, mas o assunto deve voltar. É possível. Logo em seguida. E hoje pela manhã, ao ler uma matéria no jornal Diário do Nordeste, eu terminei por tomar minha posição. E vale a pena a gente observar o que é que diz o editorial do Diário do Nordeste de hoje. A primeira informação que eu acho muito relevante é que o sistema prisional no Brasil, a população carcerária, segundo as informações que constam ali, é a quarta maior do mundo. Que nós perdemos para os Estados Unidos, que é a maior, para a China, para a Rússia. E que temos aí em torno de 607.731 presidiários. A outra coisa que achei importante, que está ali também, é que nos últimos anos houve um aumento dessa população da ordem de 33%. E que as faixas etárias das pessoas que estão presas, elas são maiores, principalmente dos 19 aos 29 anos, com 25% da população. De 30 a 34, 19%, de 35 a 45, 17%, e de 46 a 60, com 7%. O que é mais grave nessa situação é que há um déficit de vagas em torno aí de aproximadamente 200 mil presos, 231.062 presos que estão a mais nesses presídios. Só para se ter uma ideia, lá no município de Juazeiro tem a penitenciária lá, e eu soube essa semana que ela suporta 45 detentos e tem quase 800. Então, cheguei à conclusão, ao ver isso, e ouvi atentamente aqui a deputada Silvana dizer que o ministro tinha reiteradas vezes dito que o sistema, ele não recupera as pessoas, e tive o cuidado de ler trabalhos especializados, onde mostram que o crime se mantém organizado dentro dos presídios, inclusive atuando de lá de dentro para fora, afetando a sociedade. E vi também pronunciamento de diversos deputados que alertam sobre a possibilidade de você reduz a maioridade penal e o crime organizado começa a recrutar as pessoas já com a idade menor ainda. Na conclusão final, acredito que o que se precisa fazer é combater as causas que estão gerando esse tipo de marginalização dos jovens. Acredito que o governo federal investiu muito. Não investiu, talvez, na medida da necessidade. E vi também que a questão da violência é uma coisa que ela está na natureza humana. Porque os primeiros crimes, os relatos, são lá da Bíblia e de toda a história, onde mostra que na medida em que cresce as desigualdades na sociedade e a opressão de uma classe sobre a outra, a violência tende a aumentar. Como forma que tem as pessoas de procurar subsistir, uma vez que não encontram
dentro do funcionamento normal da sociedade, um trabalho, um emprego, a renda necessária para o seu sustento, e isso faz com que as pessoas se sintam marginalizadas, diferentes, e procurem compensar essa diferença de uma forma que não é a forma correta. Então, acredito que o governo está começando a abrir os olhos para isso e propor políticas que venham de encontro aos fatores que são geradores dessa violência e da marginalidade. Acho que o Plano Nacional de Educação que está sendo proposto é um mecanismo muito forte nesse sentido, que deve ser associado a outras políticas próprias para a juventude e a uma política agressiva de geração de emprego e renda, que se conflita com o modelo de ajuste fiscal que está colocado em prática pelo governo federal e que também, ao meu ver, não dá resposta para essa situação grave, porque acredito que a forma de superar as dificuldades da crise internacional do capitalismo, elas são exatamente você fortalecendo o trabalho, fortalecendo a geração do emprego e renda, para que o consumo volte a crescer no país e que haja uma cadeia de produção continuada, gerando mais emprego e renda. Concedo a parte ao capitão Wagner. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado doutor Santana. Na verdade, eu pedi a parte, por ser o deputado doutor Santana do município de Juazeiro. A gente sabe o que está acontecendo no município de Juazeiro, fugindo um pouquinho do assunto relacionado ao afastamento do prefeito, deputado. Eu estou preocupado, porque recebi notícias recentemente, deputado, que o mesmo fato que ocorreu em Juazeiro, que levou ao afastamento do prefeito, está acontecendo no município de Cascavel, onde, segundo denúncia já encaminhada ao Ministério Público, a prefeita teria supervalorizado um terreno que fica nos fundos da casa dela. Veja só a prática criminosa que está se espalhando pelo Estado. O deputado doutor Santana, logicamente, conhece a realidade de Juazeiro, conhece os rumores lá do município, e me preocupa, deputado, essa informação de que um terreno que foi avaliado por R$60 mil teria sido adquirido pela Prefeitura de Cascavel por R$1.177.675,08. Veja que absurdo, isso nos preocupa. Eu fiz questão de pedir uma parte na fala de Vossa Excelência, pela propriedade que tem com o tema que ora está sendo discutido lá em Juazeiro. Peço até desculpa ter fugido um pouco do discurso de Vossa Excelência, que tratava da questão da maioridade penal, mas queria fazer esse registro, já no momento oportuno, para que o Ministério Público do Estado de Ceará tome uma providência enérgica em relação a essa situação, para isso não se espalhar em todos os municípios do Estado. Muito obrigado e peço perdão por ter fugido do tempo. Deputado Felipe. Gostaria de lhe parabenizar, deputado Manuel Santana, caro colega, e dizer da forma como Vossa Excelência tomou a sua decisão com relação a esse tema. Vossa Excelência foi estudar, não tinha uma posição formada, apesar da posição do partido, estudou, avaliou e tomou a decisão com uma base científica, de dados. Eu queria, só para somar também a Vossa Excelência, mais algumas informações. O que é estranho na América Latina, que nos últimos 5 anos, 6 anos, nós tivemos uma redução muito grande das pessoas em situação de miséria, extrema pobreza, em torno de 38 milhões. E, no entanto, um questionamento que tem em relação à teoria tradicional é que ela não veio acompanhada da diminuição do índice de assassinato, de homicídios, na América Latina. Então, esse é um dado muito importante. Agora, com relação a esse fato, é muito claro, não adianta você estar expandindo a população carcerária. É ilimitado. O Estado ficaria seria impossível essa expansão e há um ônus muito alto para a sociedade. A melhor forma é como Vossa Excelência fala, é o Plano Nacional de Educação, colocar a criança em tempo integral, política de primeiro emprego, além de ações com relação à Polícia Federal das Drogas, que a gente vê uma associação muito forte
entre as drogas e o crime. Você vê no meu município, no último ano que eu fui gestor, nós tivemos, no primeiro ano nós tínhamos 5 a 6 assassinatos ano, capitão Wagner. Por último, na faixa de 15, 17. Nós estudamos 13 tinham a ver com droga. Então a relação com a droga também, que direto ou indiretamente tem a relação com as pessoas que estão naquele momento sendo uma atividade, desempregados. Então assim que a gente pensa. Com relação à moralidade penal, eu acho que a ideia de modificar o ECA para uma pena mais rigorosa, não só de 3 anos, mas de 8 ou 10 anos para os crimes hediondos, ela é muito procedente e é muito mais lógica, porque o recrutamento, cada deputado Santana, ele ocorre nos presídios. Se você for observar hoje, todo o interior do estado, todo distrito, Santana, se ainda tiver tempo, deputada Silvana. Todo distrito do interior do Ceará hoje, deputado Silvana, tem uma pequena boca de fumo. Se você for perguntar como é que a boca de fumo se estabeleceu, na grande maioria das vezes foi um preso por uma questão menor, às vezes uma lei Maria da Penha, às vezes uma questão pequena de uma briga entre vizinhos. O cara foi preso e lá ele foi recrutado. Então o recrutamento do crime, hoje, como é que ele recruta? Ele recruta dentro da cadeia. Ou seja, os presídios se tornaram ponto de recrutamento. Então, lá nós estamos dando o instrumento, a matéria-prima, para o crime se organizar e chegar a todos os distritos, a todas as localidades do estado de Ceará, porque lá o crime organizado diz assim: aqui vou lhe proteger, aqui nada acontece com você, mas daqui para frente você vai ser meu trabalhador. Então hoje nós temos que rever todo esse sistema, o próprio sistema penitenciário. Eu aqui queria aplaudir o nosso secretário Hélio Leitão, fez uma proposta fantástica, que é a audiência de custódia. E o que é a audiência de custódia? Em 24 horas, todo preso hoje, cara, deputado Santana, ele será ouvido em 24 horas pelo juiz, pelo promotor e pelo delegado, para decidir se ele vai responder em liberdade, se ele vai ficar preso, ou se ele, no caso, é inocente. Isso vai fazer com que, de cada 100 pessoas presas, ele calcula que só 30 irão para o presídio. Hoje, de cada 100 presos, 70 ficam no presídio. Com isso, ele vai diminuir essa quantidade imensa de pessoas que chegam lá, porque esses crimes menores, às vezes uma questão até por sobrevivência, entra no supermercado para pegar uma coisa para comer, chega lá e está preso. Uma lei, por exemplo, não está pagando a questão do filho, não está pagando aquela questão da pensão, o cara está preso e às vezes não está julgado. Muita gente está no presídio, deputado Silvano, sem estar julgado. O índice que não está julgado é altíssimo. Então, a gente tem que rever todo o sistema. Eu acho que a audiência de custódia é uma solução, são várias soluções, e eu queria lhe parabenizar, deputado, pela forma coerente como você tomou a decisão, e corajosa como você tomou a decisão, e como você chegou a essa questão, e respeitando, obviamente, os que pensam diferentes, porque essa aqui é uma casa democrática. Parabéns. Obrigado. Deputada Silvana. Deputado doutor Santana, eu quero me associar a Vossa Excelência na minha preocupação e me sentir de verdade, deputado Carlos Felipe, ilhada quando parte uma declaração de quem é para cuidar dos presídios, que é o ministro da Justiça, a dizer que lá é uma escola do crime organizado, o que me coloca, eu que sou favorável à redução da maioridade, não apenas só para 16 anos, eu acho que concordo até com o Magno Malta, que diz que cometer o crime hediondo, você, independente da idade, seja punido. Se sou radical por isso, mas é um posicionamento político que deve ser respeitado. Mas me preocupa com qualquer faixa etária, esse indivíduo que você quer recuperar, que você leva para o presídio, não é para matar, não é para ser um cemitério humano, nem uma escola para formar, especializar o crime. E a gente vê a falta de interesse, porque quando ele utiliza, deputado doutor Santana, Carlos Felipe, como argumento que você não pode reduzir a maioridade, porque você não tem onde colocar, porque
tem carência de vaga no presídio, e ainda é uma escola para o crime organizado, aí eu acho que a gente chegou à beira do caos. De verdade, eu fico muito preocupada e pedindo, intercedendo, para que os governos tenham atenção em recuperar as pessoas. Já que não vai diminuir a maioridade, pelo menos, deputado Carlos Felipe, que se tenha o interesse de que essas pessoas saiam de lá, não uma faculdade do crime, mas que elas saiam de lá recuperadas para conviver em paz com a sociedade. Parabéns, doutor Santana. Agradeço as partes. E uma das questões que eu coloco, que eu tenho a maior clareza hoje, é que a redução da maioridade penal, ela não vai resolver o problema. E isso aí passou-se para a sociedade a ideia de que se você reduzir a maioridade, você começar a prender os adolescentes, a gente vai acabar com o crime dentro de pouco tempo. Isso não existe. É preciso que haja uma ação do governo forte e decidida no combate ao crime organizado, ao tráfico de droga. E esse é a luta de enfrentamento ao crime organizado. E em seguida, uma série de ações que venha ao encontro das aspirações da juventude, um plano nacional de educação como está sendo proposto, que tenha metas claras de universalizar o ensino público em todos os níveis, para que as crianças não fiquem fora da escola, e principalmente haver também uma reorganização do sistema prisional. Para concluir, presidente, de tal forma que os presos, aqueles que cometem algum delito, eles possam ser recuperados efetivamente. É verdade o que o ministro disse, há um caos no sistema prisional, e isso vem desde sempre. Era pior, melhorou, mas tem muito o que melhorar ainda, há um caminho longo a ser percorrido. E eu acredito na recuperação desse governo, e acredito que esse caminho será alcançado. De tal forma que eu quero concluir com a certeza, com a convicção, que somente a melhoria das condições de vida das pessoas, com o pleno emprego, com o salário justo, com a casa para morar, com direito à educação pública de qualidade, à saúde pública, é que a gente pode conseguir um impacto efetivo na diminuição do crime e da marginalidade dos jovens. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço pela sua tolerância.